Foi. Então, bom dia, pessoal. Vamos começar. É, então, nos dois últimos encontros, a gente falou no primeiro encontro, né? Tentei situar que o tema dos métodos era ou o problema dos métodos de leitura era algo que o Lacan estava interessado, estava ocupado, é, e era um elemento importante ali do programa de investigação dele, já que o programa de investigação dele era, pelo menos no primeiro momento, um programa de investigação textual, né, obra do Freud e de outros autores. Aí depois, nos dois outros encontros, a gente falou do Thomas Kuhn, né, uma tentativa também de situar esse tema essa questão dos métodos. Eu acho que ali a gente conseguiu ver o quanto que é decisivo o método que o pesquisador elege para abordar um texto ou um conjunto de textos. Né? Os resultados da pesquisa estão condicionados, então, aos métodos de leitura. É... E aí, a partir disso, o que eu pensei para esse encontro, dos outros dois encontros, como o tema geral desse semestre, eu pensei da gente trabalhar esse tema, o problema dos métodos, né, tentar construir, mostrar que isso é um problema que tem que ser considerado em toda a leitura, que visa uma pesquisa, numa pesquisa textual. Eu pensei em hoje da gente direcionar, né, assim, focar nessa ideia de pensar se a gente consegue, se a gente considera que tem um debate instituído no nosso campo sobre o tema. A gente tem um debate sobre leituras, né, leituras diferentes dos textos do Lacan, estabelecimentos, vamos dizer, de eixos epistemológicos do texto do Lacan, por exemplo, tem um eixo epistemológico milleriano, que é o primeiro Lacan, o segundo Lacan, o ultimíssimo Lacan, que não é consenso, né, nem todos os psicanalistas pensam assim. O Alfredo, por exemplo, não pensa nessa divisão, não tem essa chave de leitura. A Michelle Romão Faria também não tem essa chave de leitura, tem aquele livro dela sobre o real simbólico imaginário, que ela propõe outro eixo epistemológico, que o real simbólico imaginário atravessa toda a obra do Lacan e é um operador importante, mas não tem essa diferenciação entre clínica do imaginário, clínica do simbólico, clínica do real, que os millerianos propõem. Então tem um certo debate sobre as leituras e as formas de ler. Mas a minha questão é assim, a gente pode considerar que isso é um debate? Que a gente tem um debate instituído? E aí eu pensei em da gente conversar um pouco, começar a conversar sobre isso hoje, né, no próximo encontro. Porque para fazer uma pesquisa, né, a gente tem que encontrar lacunas no campo, e dessas lacunas criar problemas, construir teses. E eu acho, né, a parte do pressuposto que não temos um debate instituído. Eu vou tentar pensar junto com vocês o que seria um debate, né? O que a gente precisaria para se considerar que existe um debate. E aí, da gente pensar quais as implicações de não se ter um debate, qual é a importância de se ter um debate. E aí, o caminho para fazer isso, eu coloquei lá um texto que está nesse livro aqui, ó, do Ricardo Gondenberg, Desley Lacan, que tem uma parte do livro que ele vai trabalhar com o conceito de desleitura do Harold Bloom. Ele tem um capítulo sobre isso. Acho que nesse primeiro momento a gente vai tentar apresentar qual que é esse método de leitura que ele chama de desleitura. E depois ele vai pegar, na segunda parte, analisando acho que uma série de palestras que o Miller deu, né? Virou um livro, chama Lacan Elucidado, e vai mostrar, vai fazer uma crítica, né? Utilizando esse conceito, do método de leitura
que o Miller usa para abordar os textos do Lacan e as implicações que isso tem. Então, ele faz uma leitura crítica, tentando mostrar as implicações que isso tem. Eu achei importante trazer esse texto, porque o Gonderberg ele tenta instituir um debate. Eu nunca tinha lido um texto. Tem vários autores, Napola, por exemplo, fazendo uma crítica à forma como o Miller leu Lacan, apontando o que o Miller propõe com conceitos e teses se diferencia do Lacan. Então tem um debate sobre, já tem uma certa discussão sobre a leitura do Miller, mas me parece que o Gondenberg ele analisa o método em si, não só os resultados, né? Ele não foca tanto nos resultados, mas ele foca na estratégia metodológica do Miller. Eu achei que isso pode ser interessante para a gente pensar o que poderia ser um debate, inclusive metodológico, sobre não só sobre o Miller, né, mas sobre qualquer comentador, continuador do Lacan, qualquer autor que está se propondo aí a fazer uma pesquisa com os textos do Lacan, propor uma leitura do Lacan, uma releitura. Então, acho que pode ajudar a gente a pensar o que seria um debate e aí avaliar mais claramente se existe ou não um debate. E aí eu vou fazer uma apresentação, uma pequena apresentação inicial, aí depois a gente faz como das outras vezes, a gente abre para conversar e para discutir sobre o tema. Então, hoje eu vou focar na primeira. O capítulo vai da página 30. Deixa eu ver aqui. Chama limiar. Da página 30. Hoje eu vou focar na página 30. Não, ué. Deixa eu ver aqui. A página. É isso, da página 30 até a página. Até a página 43. Aí depois, no próximo encontro, a gente trabalha esse item Lacan elucidado, da página 43 até a página 58. 58, 61, porque depois ele vai fazer um comentário sobre a própria desleitura dele, né? O Miller. Miller não, o Goldenberg. Deixa eu compartilhar aqui. Ué, cadê? Não tá aparecendo, peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo. Hum, aqui, acho que deve ter aparecido aí, né? Então, para começar a, a pensar sobre essa ideia, se há um debate sobre o tema, eu trouxe uma citação, duas citações do Dunker, que está nesse livro aqui, ó. Não sei se dá para ver. O nome do livro é Análise Psicanalítica de Discursos, Perspectivas Lacanianas. É um livro do Dunker, com a Clarice Pimentel Paulon e com o Guilherme Milan Ramos. Para quem quiser ler depois o texto inteiro, o trecho inteiro, né, do livro, vai da página 89, que é a leitura, interpretação e comentário, até, hum, até a página 111.
que é um texto onde o Dunker tenta fazer uma primeira apresentação, uma primeira organização aí do que seria um método, ou pelo menos uma dimensão do método de leitura que o Lacan utiliza para abordar os textos freudianos. E aí ele vai colocar o Lacan como leitor, como intérprete, como comentador, como reconstrutor da obra. Então, é um texto interessante de se ler. E nesse texto, nesse livro, né, ele vai trazer essa discussão, mas ele vai situar claramente, ele vai assumir uma posição aqui no texto de que não há um debate propriamente dito sobre o tema e que os estudos sobre métodos em psicanálise é escasso. Aí eu trouxe essa citação para começo. Isso aparece bem no finalzinho do texto. Aí ele fala: o desconhecimento de que a psicanálise é, ao mesmo tempo, um sistema de texto, uma prática social, uma disciplina e um discurso tem produzido massas de comentários de textos cuja irrelevância é notável. Então, ele vai fazer uma crítica à qualidade dos textos que têm sido produzidos em psicanálise, especialmente, né, sobre o pensamento de Lacan. Tem criado uma confusão entre comentário e interpretação que libera a interpretação de qualquer rigor. Então, no texto, ele vai explicar o que ele está entendendo por comentário, que é um método muito utilizado, é um método de leitura muito utilizado pelo Lacan, né, que o Lacan chama de disciplina do comentário, que vem da filosofia. Então, ele vai explicar o que é comentário, o que seria interpretação. Depois, quem quiser entender melhor quais seriam as diferenças, aí é só buscar lá. Além disso, a relativa ausência de discussões de método na psicanálise tem feito as análises de textos adquirirem uma tonalidade inteiramente canônica, baseada na autoridade de um mestre e não na estrutura de argumento, cuja principal característica é a desconsideração pela historicidade tanto dos comentários, quanto das interpretações, quanto mais do texto de referência. Então, ele fala isso em outro texto, que tem uma ausência de discussões sobre método em psicanálise, uma relativa ausência, e que isso tem um efeito, não ter Eu acho que essa relativa ausência de discussões, eu acho que aponta para um debate não instituído. Eu só aceitar. Um debate ainda não instituído sobre o assunto. E aí ele aponta que tipo de efeito tem a gente não ter uma discussão sistemática, consistente, vamos dizer, no campo, sobre os métodos de leitura empregados pelos pesquisadores, pelos psicanalistas, pelos comentadores da obra do Lacan. O efeito é que produz análises de textos com uma tonalidade canônica, baseado na autoridade de um mestre e não na estrutura de argumento. Eu entendo isso porque é como se eu não tenho, vamos dizer, uma formação, um conhecimento, né, sobre os diferentes métodos, eu sou capaz de avaliar os métodos que um autor utiliza para construir um comentário dele sobre a obra, comentário e interpretação da obra do Lacan, por exemplo, analisando, por exemplo, a estrutura de argumentos que ele utiliza, mas não só, eu vou me basear para a confiança que eu vou ter no texto dele vai depender de quem é esse pesquisador. Então, se é uma pessoa que tem um lugar numa instituição, que tem um lugar no campo, há uma tendência de se, no geral, né? Claro que tem pessoas que têm essa possibilidade de fazer essa crítica, mas no geral, de assumir aquela análise que o comentador fez do texto do Lacan como verdadeira. Então, não assume uma postura crítica em relação a isso.
Mas isso está em relação a essa ausência de discussões sobre método, porque a gente não tem nas instituições de psicanálise instituído como, não sei, um espaço, um seminário, um grupo de pesquisa que fica debatendo sobre os diferentes métodos que o Lacan empregou, ou que os autores empregam. Então, a maioria dos psicanalistas, para a maioria dos psicanalistas, esse é um assunto que não, às vezes nem passa pela cabeça, né? Às vezes, das primeiras vezes que eu fui falando disso, em lugares que eu falo disso, as pessoas se surpreendem, né? Os psicanalistas, que existem métodos de leitura, que eles são diferentes, que eles podem ser questionados, criticados, nem todos servem para todo o texto, depende do texto, depende do objetivo da pesquisa. Então, e tem a ver com aquilo que a gente estava discutindo da outra vez, né? Isso institui. Não, eu não saber sobre métodos de leitura, sobre teorias de método, sobre o problema do método, me coloca numa relação com quem sabe, vamos dizer, de subalternidade. Assim, tem uma lógica de poder em jogo. Aí só me resta crer, né? Só me resta crer no que aquele autor está falando. E aí tem uma característica dessa análise de textos que ele vai dizer, que é essa da desconsideração pela historicidade dos comentários, quanto das interpretações, quanto mais do texto de referência. Aqui eu acho que ele está dando ênfase para essa dimensão histórica que tem que ter, ou, né, no geral tem nos métodos de leitura, que o Kuhn estava apontando em relação ao texto do Aristóteles, que é a importância de situar quando aquele texto aparece, quando aquela fala aparece, em que contexto histórico, está em referência a quais problemas, está inserido em qual discussão, está em diálogo com quais autores, o que as teses, os conceitos, as críticas significam naquele momento histórico. Então, o que me parece que o Duncan vai apontar é que tem um apagamento da dimensão histórica do texto, que era o que o Kuhn estava criticando em relação aos pesquisadores do século XVII sobre o Aristóteles. Então fica uma leitura desatualizada, anacrônica. E ele vai além, né? Tem uma desconsideração também pelo texto de referência. Tem uma certa prática que eu não acho que não é incomum entre os grupos de psicanálise, que é ler o Lacan e menos tentar encontrar, eu acho, por esse desconhecimento dos métodos de leitura, de tentar reconstruir o pensamento dele ali de forma historicizada, tentando entender dentro dele com quem que ele estava dialogando, quais os problemas que ele estava trazendo, quais as novidades que ele traz, como ele transporta conceitos. Tem uma ausência disso em muitos grupos, e vai lendo o texto do Lacan sem essas referências, e aí fica desatualizada a leitura. Então acaba encontrando menos o pensamento do autor, menos reconstruindo o pensamento do autor. A gente vai ver esse Londenberg mostrando isso, falando disso, e mais o que eu quero encontrar. Então eu acabo encontrando no texto, pela ausência de métodos, o que eu já conheço, o que para mim se torna mais palatável, o que eu conheço, o que está no meu universo de conhecimento. Porque eu fico sem recursos, né, não tendo métodos de leitura, para ir além do que eu conheço, e além das ferramentas teóricas que eu tenho para abordar um texto ou uma obra. Então eu trouxe essa citação assim, para mostrar que por exemplo, o Duncan tem um autor que aponta que tem uma ausência aí de discussões sobre isso. Aí eu vou seguir. Se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar, tá? Pode falar no meio. Aí eu coloquei uma questão, assim, então a partir do que a gente encontrou, né, no Lacan e no Kuhn sobre os problemas do método de leitura, será que a gente pode considerar aí que tem no campo psicanalítico um debate sobre o assunto?
Minha hipótese é que não, que a gente não tem um debate, né, pelo menos sistemático nas instituições psicanalíticas. O que a gente vai encontrar são discussões pontuais, apresentadas por alguns autores, ou uma forma de tratar o tema da releitura do Lacan da obra freudiana, mas sem localizar de fato como um debate. A gente vai encontrar no texto, nesse texto do Goldenberg, tem um trecho que eu trouxe, mas aí, no texto do Goldenberg, ele está criticando o método do, do Miller. Então, ele tenta reconstruir uma dimensão do método Miller e faz uma crítica a isso. Então, assim, isso pode, né, isso pode levar à discussão sobre o assunto. Mas não é raro, pelo menos na pesquisa que eu consegui fazer até agora, um autor que vá tentando demonstrar e promover essa discussão. Também é raro, como a gente já falou, o que aponta isso, que os autores, os comentadores, deixem claro qual é o método que eles estão utilizando para fazer o comentário do Lacan. Eu até não deu tempo de eu terminar de construir, mas eu estou pensando em construir, trazer um dia. Que eu acho que o Alfredo ele consegue, em algum momento ali dos estruturas clínicas, né, ou em alguns momentos, ele deixa claro quais são os pressupostos teóricos que ele está partindo, quais são as teses, qual que é o diagnóstico que ele faz. É, ele consegue apresentar um pouco qual que é o método que ele está utilizando para ler o Lacan e construir aquela interpretação que ele faz do tema das estruturas no Lacan. Então, eu tô tentando fazer essa reconstrução assim, só para depois a gente também poder tentar ver como que seria reconstruir minimamente, assim, né, ainda que não de forma aprofundada, um método de um autor, tentando demonstrar isso, que é um método, né, e os pressupostos metodológicos que o autor assume, que condiciona a forma como ele está lendo, como ele está reconstruindo ali o tema, por exemplo, esse tema das estruturas clínicas do Lacan. Aí o Dunker também vai falar isso, porque ainda não estão claras para os continuadores de Lacan as oscilações metodológicas do seu programa e, consequentemente, a heterogeneidade de sua produção. Ele vai apontando lá no texto várias oscilações metodológicas que o Lacan vai tendo, tanto, não só na leitura do Freud, como na leitura de outros autores, e vai dizer que os continuadores do Lacan não estão atentos para isso, não estão claros para eles isso. E não ter claro qual é a dimensão metodológica do programa de investigação do Lacan, cria uma espécie de um ponto cego sobre a teoria dele, sobre o pensamento dele. Então, não termos uma discussão, um debate, uma recuperação sobre essas diferentes oscilações metodológicas, coloca um ponto cego na teoria, no pensamento, que poderia ajudar a elucidar mais o pensamento dele, o percurso da investigação dele, como que ele chegou onde ele chegou, por que caminhos ele chegou onde chegou. Só que para isso a gente precisaria ter um debate. Né? E o que seria um debate? Né? O que seria um debate em determinado campo do saber? Eu tentei procurar alguns textos, eu tentei procurar um texto que, sei lá, definisse, tivesse um conceito, vamos dizer, o que é um debate no campo científico? Mas ainda não consegui encontrar. Eu achei dois textos, mas um é de um artigo que está apresentando um curso de pós-graduação, que os autores vão dizer que um debate
ele serve para, vamos dizer, instituir um tema como importante, como relevante para um campo, para um avanço de um campo. É, e esse debate aconteceria, né, pelo embate de ideias, por críticas, por apresentação de versões diferentes, de novas versões sobre o tema, mas sempre num caminho de avançar, é, sempre no avanço do campo. Então, instituir um debate é eleger um tema como relevante para o campo, mas relevante no sentido de que aquilo é decisivo para o campo. O avanço desse tema depende o avanço do campo. Nessa perspectiva, o tema dos métodos de leitura não me parece que se constitui como um debate. Então, pensar num debate seria pensar em eleger os métodos de leitura como um tema decisivo para a formação do psicanalista, para o entendimento do pensamento lacaniano, do Lacan, para o avanço das pesquisas em psicanálise lacaniana, para além do Lacan, inclusive. Pensar num debate seria tornar isso como algo indispensável para a discussão. Então, teria que aparecer nas instituições de psicanálise, nos artigos, nos livros, teria que ter uma discussão forte sobre. Não, né, não parece que tem. Então, aí para tratar do tema, né, a gente vai fazer uma volta, né, mas depois no final a gente vai amarrar, mas para tratar do tema, minha proposta, então, é apresentar essa crítica que o Goldenberg faz do método de leitura de textos empregado por mulher, né, na abordagem do Lacan, considerando que é o próprio Miller que estabelece a transcrição, faz a transcrição, né, estabelece qual vai ser a transcrição e como se organiza a fala do Lacan em um texto. Porque eu acho que essa crítica que o Goldenberg faz vai ajudar a gente a entender como que a gente poderia instituir um debate, né, crítico em relação ao tema em qualquer lugar, numa instituição, num grupo. Acho que ele traz um certo modelo aí de como um debate poderia ser instituído. Então, se a gente considerarmos a ideia de que o pesquisador faz um esforço para apagar a dimensão metodológica da construção dos resultados da pesquisa, que é o que ele fala no texto, poderíamos pensar que isso acontece na psicanálise, que os autores também fazem isso, apagam a dimensão metodológica. Eu fiquei pensando que, em partes, a gente pode pensar que aqueles que conhecem apagam ou minimizam o papel disso, né, desse trabalho para a construção dos resultados. Mas eu acho que uma grande parte desconhece. Então, se desconhece essas teorias dos métodos, a importância dos métodos, se não pratica, né, se não aplica métodos de leitura, não vai ter nem como a pessoa, né, explicitar isso, porque ela não vai conhecer. Então, assim, a gente encontramos nas produções psicanalíticas elaborações teóricas claras dos métodos de leitura empregados no trabalho de construção das pesquisas? No geral, não. Em especial, pesquisas feitas em instituições de psicanálise. Esse apagamento da dimensão metodológica não seria um dos motivos que não encontramos no campo psicanalítico um debate robusto sobre o tema? Eu coloquei isso, mas depois eu pensei, em parte, sim, porque talvez quem tem essa dimensão que poderia fomentar, não fomenta, mas ao mesmo tempo, se na formação a gente não tem essa discussão, se já não tem esse debate, as pessoas ficam no escuro sobre o assunto. Então, não se aproximam do assunto. Não tem um repertório aí teórico, precisa de um repertório teórico para pensar sobre isso. Eu coloquei um exemplo aí, assim, porque eu nunca vi um evento de psicanálise sobre esse tema, sobre as teorias metodológicas empregadas, por exemplo, por Lacan na abordagem do Freud, as teorias metodológicas empregadas pelos psicanalistas na abordagem do Lacan.
Então, para isso, a gente teria que ter essa questão em mente. Qual que é a natureza do trabalho metodológico empreendido na construção dos resultados da pesquisa apresentados por determinado pesquisador? Por exemplo, a gente vai ler o Alfredo, lá, Estruturas Clínicas. Estou falando dele porque eu estou lendo o livro, mas pode ser para qualquer autor. É... O que é, assim? Qual que é a metodologia em jogo ali? Qual que é a natureza desse trabalho metodológico que ele empreendeu para construir aqueles resultados? Para ir lá, ler o Lacan, organizar o texto, propor uma certa interpretação, tratar do texto, propor uma interpretação, reconstruir do jeito que reconstrói. Que é esse percurso, né? Esses bastidores, né, da pesquisa. O que é esse bastidor? É que parece que, como não é evidenciado, parece que o bastidor é menos importante. Mas ele é extremamente importante. Ele é decisivo, como a gente viu lá com o Kuhn, ele é elementar, ele é central. Mas a gente teria que. Então, a ideia assim, é fomentar essa questão sobre os textos, sobre os autores e sobre o próprio Lacan. E aí me parece, então, que essa pergunta, né, é formulada pelo Goldenberg no livro dele, Desler Lacan, em relação ao método de leitura do Miller. Me parece que ele está se perguntando isso. Né? O que é a natureza do trabalho metodológico empreendido aqui pelo Miller na construção dessa leitura que ele está propondo do Lacan? O que tem por detrás desses resultados que ele traz? E aí ele vai, né, trazer isso. E é isso que a gente vai chegar nisso, a gente vai focar nisso no próximo encontro, porque hoje a gente tem que tentar, eu acho que vou ter que apresentar qual que é o método de leitura que aí o Geldenberg está recorrendo para ler o texto do Miller e fazer a crítica ao método de leitura do Miller. E o texto do Goldenberg é bom nesse sentido. Assim, ele mostra qual que é o método que ele está utilizando. Ele mostra quais são os caminhos que ele fez para chegar, né, para construir a crítica. Então, o Goldenberg vai recorrer a um conceito de desleitura do Harold Bloom, que ele retira desses dois livros, A Angústia da Influência e O Mapa da Desleitura, para fazer essa crítica à abordagem que o Miller faz do material produzido pelo Lacan. Eu acho que tem várias camadas nessa dimensão metodológica que o Miller utiliza tanto para recolher as falhas do Lacan, para recolher as falas do Lacan, organizar essas falas, colocar num texto, pontuar, colocar vírgula, fazer ter um sentido. É, tem todo esse trabalho, que é um trabalho, tem um método envolvido, e tem uma política por detrás disso, como isso vai ser feito, qual é a direção que ele quer dar para o texto, qual é a organização que ele quer dar. A gente não vai entrar nisso, o Gondenberg não entra nisso, mas já tem isso de saída, né? Já tem essa problemática de saída, que o Miller constrói o que a gente chama dos seminários do Lacan, o Miller constrói isso. Mas a gente vai focar em como o Miller lê o Lacan, né? Como ele reconstrói ali o pensamento do Lacan. E aí, o que seria então, aí a desleitura seria um tipo de leitura através do qual o leitor forte deslê o outro para fundar a sua própria escritura. Então, a desleitura seria um método, seria uma abordagem textual, onde ele está chamando leitor, ou falar pesquisador, onde um pesquisador toma um texto, um conjunto de textos, como um objeto de estudo. A gente pode pensar no livro do Alfredo, As Estruturas Críticas, como objeto de estudo a obra do Lacan,
um tema específico, e a partir disso ele funda um outro texto, uma outra escritura, que parte do autor lido, da obra do autor, das ideias do autor, mas que reconstrói as ideias, eu vou dizer assim, a verdade e os significados contidos lá no texto. Então não é uma reprodução, não é uma sistematização, é uma reorganização de sentido. E a gente vai ver um pouco mais do que é isso. Não se trata de um modo de ler através do qual o leitor parte do texto de um autor não para reproduzir seu pensamento, mas produzir um novo texto, um novo pensamento, que está sustentado no pensamento do autor, mas que não se reduz ao pensamento do autor de saída. Surge um novo pensamento daí. Esse seria um leitor forte, né? Ele vai explicar aqui para frente, mas isso seria um leitor forte. Ele vai dizer que o Bloom faz essa diferenciação entre leitores fracos e leitores fortes. Os leitores fortes, eles não leem, eles desleem. Porque a leitura, no sentido forte do termo, opera como um romance familiar, no sentido de Freud, ou seja, como reescrita de um outro texto. A crítica, ou seja, a leitura pode não ser necessariamente uma avaliação, mas é sempre uma decisão. E o que se decide é o significado. Então, a desleitura de um texto produz um outro texto cujos significados não são idênticos ao texto de partida, e o próprio significado que foi construído sobre o texto de partida inclui o leitor, inclui o pesquisador do texto. Isso a gente vê, né, acho que a gente conseguiu ver claramente, lá quando a gente discutiu o problema do método em Kuhn, que os autores, os filósofos do século XVII liam Aristóteles a partir dos termos newtonianos. Então, isso tinha um efeito na leitura que chegavam a desmerecer o texto do Aristóteles. O Kuhn vai adotar outra chave de leitura, vai partir de outro lugar para ler o Aristóteles. Então, aí ele vai conseguir, ele diz que ele consegue entender o pensamento do Aristóteles de forma contextualizada historicamente e entender por que teve tanto impacto no pensamento aristotélico, ou por que se manteve certas ideias ali aristotélicas sobre a física. Então, o significado, ele não está em si mesmo no texto. A verdade não está em si mesma no texto. Não é que o Kuhn encontrou algo lá que os filósofos não conseguiram encontrar. Ele encontrou algo lá que os filósofos outros filósofos não conseguiram encontrar porque ele assumiu uma outra posição metodológica em relação ao texto. Então o significado depende de uma decisão do leitor. E essa decisão vai partir dos pressupostos metodológicos que o leitor, que o pesquisador assume. Só um adendo aqui, né? Assim como aponta Humberto Eco, que eu trouxe, né, ainda que a interpretação de um texto tenha limites, o texto também não permite que se encontre qualquer significado ali, qualquer verdade. O significado encontrado é decisão do leitor também, do pesquisador, que aí é decisão condicionada pelo método. Aí a gente pode lembrar aquela frase do Lacan, né? Que ele espera que o leitor coloque algo de si ali. Não é então, assim, não é irrestrito, não dá para encontrar qualquer significado, mas tem um limite que o próprio texto impõe, mas o leitor ou pesquisador participa ativamente da construção daquilo que ele vai dizer que é a verdade do pensamento do autor que ele está estudando. Então sempre vai surgir um texto novo e um pensamento novo, se o leitor é forte.
E aí o Gondenberg ele faz uma espécie de um alerta ali sobre esse trabalho de desleitura em relação aos comentadores. Ele vai dizer, é frequente que um leitor forte vire um revisionista. Como a palavra revisão indica, está em jogo um redirecionamento, levando a uma reestimação ou reavaliação de textos que com frequência se propõe a ser corretivo. Que esse leitor forte pode virar um revisionista no sentido que fica tentando corrigir o pensamento do autor, reavaliando os textos, reorganizando e corrigindo. Haveria ali um ideal de leitura verdadeira e uma pretensão a restaurar uma verdade que já estaria no escrito, mesmo e que o leitor considere extraviada, sem perceber que essa verdade textual estaria sendo produzida pela leitura, que nesse sentido seria uma verdadeira escrita. Então ele traz essa problemática do ideal de leitura verdadeira, que seria a gente assumir uma posição de que há uma verdade no texto que ninguém encontrou, ou que as pessoas não conseguem encontrar, outros pesquisadores não conseguem encontrar, mas que eu encontrei. Só que se torna um ideal se você acredita que a verdade está lá no texto, e não que você está produzindo essa verdade a partir do texto. Isso se aplica ao trabalho aqui que estou tentando fazer de pensar os métodos de leitura em Lacan. Ainda que eu possa encontrar no Lacan referências sobre métodos de leitura, referências a autores, que ele se interessava, que isso era um problema, que era uma parte elementar do programa de investigação dele. Ainda que eu possa analisar os comentários, a interpretação que ele faz do texto do Freud, recuperando quais métodos ele está utilizando, quais pressupostos, a partir de quais pressupostos ele está partindo. Ainda assim, isso, do jeito que né, eu vou podendo colocar depois de lê-lo, não está lá exatamente. Sou eu que, a partir do que eu encontro lá, digo que está lá. Então tem então tem essa articulação que é importante. Pera, fiz um barulhinho aqui, alguém? Fui eu, Gabriel. Oi, Queria te fazer uma pergunta, aproveitando aí o momento. Então, a gente poderia dizer, porque eu estou meio escutando lá e cá, desculpa se você tiver dito e eu estiver perguntando de novo, que o Lacan teria feito isso, mais ou menos teria sido um revisionista da obra do Freud? Não. Não? Porque Não. essa é a sensação que ele me dá, quando ele diz que estava tudo lá e eu vou lá e eu não encontro o que ele disse que estava lá. Então, essa foi o que eu pensei a mesma coisa. Peraí que minha câmera tá colorida. Eu pensei a mesma coisa. O Lacan, quando você lê o Lacan, né, não só o Lacan, né, quando as pessoas comentam do Lacan, é essa ideia, né? Olha, o sentido, se perdeu o sentido do pensamento freudiano, se perdeu a verdade do texto freudiano. Ele fala isso, né? Teve uma degradação da teoria e da técnica, teve um desvio. Ele fala abertamente isso, né? Ele fala claramente isso. E eu tô indo lá recuperar, tentar fazer voltar, né? Recuperar esse sentido. Eu acho que fica essa impressão, a gente acredita nisso. Mas aí eu acho que dá para gente pensar em várias dimensões. A gente pode pensar isso como uma estratégia retórica de convencimento, né? De quem está assistindo, de quem está lendo. Eu acho que esse discurso faz parte desse método de retorno a. E quando a gente volta lá no Foucault, que ele está explicando o que é esse retorno a, e outros autores que estão propondo esse retorno a em campos da filosofia,
eles partem desse pressuposto que teve uma degradação. Todos partem desse pressuposto que teve uma degradação. Teve uma perda de sentido. Então precisa retornar. Então, é algo que justifica o retorno, né? Se não teve, não tem por que retornar. Então, é algo que justifica o retorno. Mas eu acho que pode ser considerado como uma estratégia metodológica também, retórica, metodológica. Que eu acho que o maior problema não é o autor apresentar desse jeito para a gente. O maior problema é a gente não ter crítica em relação a isso e pensar isso. Não, né? Isso é uma estratégia. Não é a verdade. Pelo menos foi o que eu consegui pensar, né, disso. Então, assim, não sei se eu concordo exatamente com que eu estou tentando apresentar o pensamento do Gondenberg para depois a gente conversar, mas não sei se eu concordo exatamente com o Gondenberg sobre isso. Mas eu acho que o problema seria a gente ser capturado nesse ideal e acreditar nisso. Acreditar que o Lacan está falando a verdade sobre o texto do Freud que ninguém falou. O maior problema seria esse. Mas se a gente está se a gente está, como é que eu vou dizer, a gente está alerta para as estratégias metodológicas, estratégias argumentativas, retóricas, a gente não vai cair nessa. Né? A gente vai duvidar do autor. A gente vai criticar o autor. Acho que o problema é a gente situar o autor como se ele está falando que é verdade, então é verdade. O problema é a gente assumir como verdade que o autor postula como verdade sem criticá-lo. Mas eu acho que sim, eu acho que essa impressão passa, eu acho que fica essa ideia, não só no Lacan, como outros autores. Então ele trata desse ideal de leitura verdadeira, é, tá fazendo uma crítica a isso, na verdade, né? Mas para dizer que o pesquisador, é, o que ele produz ali é algo novo. E é isso que ele vai falar do Lacan. Então, Gonderberg está falando dessa ilusão, né, que o pesquisador pode experienciar, que é de que ele está extraindo a verdade do texto que estava lá o tempo todo e que ninguém conseguiu extrair. Não dá para saber se o Lacan de fato acreditava nisso, né? Mas o Lacan, sendo né, tô partindo do pressuposto que é um conhecedor dos métodos de leitura, é, eu acho que a gente tem que considerar como uma estratégia. E é isso, assim, quando você escreve quando você está defendendo uma tese, quando eu estava defendendo teses, assim, você tem que convencer o outro das suas teses. Então você vai recorrer a várias estratégias para convencer o outro de que aquilo que você está dizendo faz sentido, é verdade. É uma estratégia que você vai encontrar em todo o texto, em todo autor. Não dá para. O problema é a gente não ter crítica em relação a isso. Tá, a gente colocou essa parte, que o leitor deslê o outro para fundar a sua própria estrutura. Então, segundo essa lógica, Gondenberg afirma que tanto Freud quanto Lacan eram leitores fortes. Freud, leitores fortes. Seria assim: Freud desleu seus precursores e criou um outro texto, uma nova teoria. Lacan leu Freud, desleu Freud e criou também um outro texto. Então, o que Lacan encontrou no texto do Freud não foi uma verdade que já estava lá pronta a ser encontrada e que outros psicanalistas não encontraram. Mas, pelo seu trabalho metódico de leitura do texto freudiano, produziu a verdade encontrada. Mas aí eu acho que dá para fazer uma contraposição, né? Porque a gente estava discutindo, pensando com isso, né? Não quer dizer que todo método, que toda verdade, que supostamente o significado que você encontra no texto, pode ser considerado que está alinhado com o pensamento do autor de referência que você está usando. Então, assim, não é irrestrito, né? Então, tá,
Então, a verdade que eu encontro no texto depende dos pressupostos, sei lá, teóricos, metodológicos que eu estou utilizando para ler o texto. Então, a verdade ela não está lá em si mesma. É uma construção do pesquisador também. Mas não quer dizer que toda verdade serve. Porque pode ter verdade que está desconectada, desarticulada do que a gente poderia considerar como pensamento do autor. Que é, inclusive, a crítica que o Alfredo faz, o Goldenberg vai trazer aqui também, em relação ao Miller, que a leitura dele encontra uma verdade que não está no texto do Lacan, propondo uma leitura do Lacan, por exemplo, biologicista, ainda sustentando uma dimensão biologicista do pensamento do Lacan, que não estaria no Lacan. Que o Lacan rebate isso a todo momento. Então é complexo, então, assim, é complexo. Então, assim, a gente tem que pensar nas várias dimensões juntas conversando. Então, o significado não está no texto, a verdade não está no texto em si mesmo. O autor, o pesquisador, participa da construção dessa verdade, que gera um texto novo, um pensamento novo. Essa verdade nova que se encontra baseada no texto do autor. Mas nem toda verdade serve. Porque nem toda verdade vai estar, de fato, articulada ali no universo do autor. Pode ser, inclusive, contrário ao pensamento do autor. E então a gente tem que pensar nas várias dimensões. Porque considerando isso que o Eco fala, né? O próprio texto ali do autor coloca um limite de verdade, de significado que você pode encontrar. Tanto que não, no texto do Alfredo ele fala isso, assim, no texto. É possível encontrar um Lacan fenomenológico. Talvez seja possível encontrar um Lacan fenomenológico. Talvez seja possível encontrar um Lacan que abre mão das estruturas. O texto do Lacan talvez permita esse tipo de construção, né, do pensamento, de reconstrução do pensamento do autor. Mas eu sou contrário a isso. Para mim faz mais sentido uma leitura estruturalista. O Lacan está pensando em estrutura, né? Que tá no texto, o Alfredo está falando de estruturas clínicas. Então, uma leitura estrutural. Você vê, tem uma decisão do pesquisador. Mas essa decisão dele está baseada em pressupostos metodológicos. E aí a ausência de um debate, de uma discussão, também dificulta a gente entender isso. E até criticar, se a gente achar que tem que criticar de onde o autor está partindo ali metodologicamente. E aí o Gondenberg então vai trazer alguns exemplos de desleituras realizadas pelo Freud e pelo Lacan. Deixa eu ver se falta muito. Acho que não vai dar para a gente poder conversar. Vou ler só esse pedacinho, então. Então, exemplos de desleituras feitas pelo Freud e pelo Lacan. O complexo de Édipo é uma desleitura de Sófocles. A energética da pulsão da física de Helmholtz. A biografia de Leonardo da Vinci é deslida em prol da invenção do conceito de mãe fálica e de sublimação. A pulsão de morte, uma desleitura freudiana de Empédocles, de Schopenhauer e de Weizmann. Já o conceito de Tiquei automaton é uma desleitura lacaniana da pulsão de morte freudiana e da física de Aristóteles para embasar uma teoria nova do significante. O aprecu, que seria fundamento dessa última, desler, não sei ler esse termo em alemão, freudiana, que nem chega a ser um conceito para fazê-la caber numa teoria da linguagem alheia ao Freud, então diferente da teoria de Freud. O mesmo se aplica à leitura do signo de Saussure, que privilegia o significante em detrimento do significado, e à leitura da condensação freudiana e do complexo de Édipo a partir da metáfora. O conceito de gozo é uma radical desleitura da pulsão freudiana para retirar a psicanálise do biologicismo reinante. Por outro lado, o cogito cartesiano é deslido mediante, também não sei ler essa frase em alemão, freudiano, para elaborar uma teoria do ato, e Kant é posto de ponta cabeça
alavancado por Sade para tematizar a lógica da fantasia. Então, esses são exemplos de como tanto Freud quanto Lacan parte da obra de outros autores e de ideias presentes nesses outros autores para construir algo no outro texto, algo novo. Parte de um autor, mas não fica, né, assim, não fica parado ali no autor, chega em outro lugar, produz algo novo. Então, tanto Freud quanto Lacan empregam essa estratégia de ler um autor a partir de suas ideias e produzir ideias inéditas. O Gondenberg vai dizer que o próprio projeto de retorno a Freud é um trabalho de desleitura lacaniana, não é de modo alguma a volta aos fundamentos ou um regresso às origens deturpadas ou esquecidas de um freudismo mais puro. Trata-se do mais profundo questionamento. Então, o método de texto de Lacan para o Goldenberg visava arrancar algo novo do Freud. Não estava querendo continuar o Freud. Tem até falas do Lacan, né? A gente não segue Freud aqui, a gente acompanha o Freud. Nosso trabalho aqui é um progresso de compreensão da obra. Eu trouxe duas citações aqui, acho que vai dar para ler o resto. Eu trouxe duas citações aqui para dar um exemplo do que o Lacan fala, né? Que ele vai sobre isso de arrancar algo novo, né? Ele fala, tudo isso, ele está comentando um texto do Freud. Tudo isso é sempre dito de um jeito que nos maravilha e nos permite ver para além daquilo que o próprio Freud era capaz de aprender. Então ele vai falar do texto do Freud. Temos para nos orientar mais material do que aquilo que o próprio Freud conceitualizou. Então, em alguns momentos, ele vai trazer isso. Você parte do texto, parte do que o autor está propondo, mas é para ir além do autor. De novo, lá, lê no que foi que respondeu particularmente a questão que Freud se colocava, para ir bem mais além daquilo que o próprio Freud foi capaz de ir, ou do que o próprio Freud foi capaz de analisar em seu escrito. Mas é isso, não quer dizer que isso que o Lacan encontrava no Freud, de novo, estava no Freud. Porque toda leitura que o Lacan faz do Freud é condicionada por uma série de chaves de leitura, de pressupostos teóricos, de várias disciplinas, que o Freud que não estão presentes no Freud. Freud não recorreu para construir a obra dele, o pensamento dele. E aí, o Gonderberg diz: constrange ter que dizê-lo, mas se for algo completamente novo, não pode ser o mesmo de sempre, dito com outras palavras. Que às vezes fica sem impressão, né? Ah, o Lacan está falando a mesma coisa que o Freud, só que de um outro jeito. Não é verdade. Inclusive, usar essa chave de leitura para ler o Lacan impede que você reconheça a novidade do Lacan, né? Que é toda a crítica presente aí na proposta de desambiguação do Freud com Lacan, da Apolo. Parece óbvio, mas pretendo demonstrar como nosso desentendimento com Lacan começa quando forçamos o que ele diz para caber nos nossos preconceitos teóricos. E fazemos isso ao ponto de eliminar tudo que no texto dele não se encaixa no que já entendíamos ou esperávamos que ele dissesse. Terminamos entendendo o contrário do que ele nos propõe, porque fizemos entrar sem saber, a maioria das vezes, os conceitos que ele subverte nas categorias usuais. Então, ele tá fazendo uma crítica que é uma crítica comum no campo dos autores que estudam métodos de leitura, que eles vão dizer a ausência de métodos de leitura que te permita historicizar o texto, localizar quais são os autores que o autor está debatendo, quais são os problemas que ele está discutindo, quais são as teses que ele está defendendo, quais são as transposições de conceito que ele está fazendo, quais são as mudanças que ele está produzindo aí, quais são os argumentos que ele está utilizando.
e conseguir com isso analisar criticamente, né? Essa tese é válida? Ele consegue defender essa tese? Esse argumento se sustenta? De fazer uma análise crítica, toda essa não saber disso, não ter isso na hora de abordar um texto, faz com que você encontre no texto só o que você já sabe. Aquilo que você não sabe passa, porque você não vai analisar, e você vai só vai. É como se você só encontrasse as suas próprias ideias no pensamento do autor. Como se o autor virasse um espelho seu. Ele reflete o que você está pensando. Então, aí a pesquisa se torna uma pesquisa porque você não encontra algo novo, né? Você não se surpreende. Dito isso, Gondenberg também propõe que Miller é um leitor forte. Se podemos recuperar no texto lacaniano o Freud de Lacan, também seria possível fazer o mesmo encontrando no texto milleriano o Lacan de Miller. Assim, quem é, lendo lendo Lacan, qual Freud ele constrói? Que não é o Freud, exatamente, não é o Freud, não é o autor. Ele reconstrói esse autor, ele reconstrói esse texto. Quase como um novo Freud, né? Como um novo texto. Embora fique essa impressão, né, de que o autor está falando exatamente, reproduzindo, ou está encontrando a verdade que ninguém encontrou lá no texto do autor de Said. E aí o Gondenberg fala: este último, o Miller, é um leitor não, tá errado. Este último, Miller, é um leitor tão forte quanto os outros dois, o Freud e o Lacan. Com uma diferença. A obra milleriana comporta como estratégia de leitura apagar o leitor, que é o próprio Miller, e o autor a serviço de uma política de reescrita da obra do precursor, Lacan. Então, isso é, Miller reescreve a obra do Lacan, esse seria o método, o cerne do método do Miller. Então, Miller reescreve a obra do Lacan, apagando seu trabalho de leitor, trabalho do Miller, que seria esse leitor que encontra verdades condicionadas pelas chaves de leitura que emprega na abordagem do texto lacaniano. Então, ele reescreve a obra do Lacan, apagando seu trabalho de leitor, e apaga as teses do próprio Lacan, como se não existissem no texto. Um exemplo aí que o Gondenberg vai dar é o apagamento que se refere o apagamento que o Miller faz da visada anti-antológica e antibiologicista que tem no texto do Lacan. Então, o método esse método do Miller de desleitura, o Miller leu Lacan, Lacan e produz um outro texto, produz um outro pensamento, ideias novas. Só que ele apaga isso. Ele apaga que o que ele está fazendo é um trabalho de pesquisador, de leitor, e condicionado por determinadas chaves de leitura e pressupostos metodológicos, ele está encontrando verdades, produzindo sentidos novos sobre o texto do autor. E que aí são seus pensamentos, na verdade, são suas ideias, né? São seus. É uma reescrita, uma escritura de fato, é algo novo dele. Então, ele vai dizer que a problemática do método Miller é o apagamento dessa dimensão. E aí ele vai trazer. E é isso, assim, acho que por hoje vamos parar aqui. Depois, no próximo encontro, ele vai analisar, né, como o Miller faz isso. Para a gente seguir discutindo, mas é isso, assim, e fazer esse tipo de trabalho, né, impossibilita, esse tipo de trabalho metodológico impossibilita se discutir os métodos. Quando o autor não assume as chaves de leitura dele, ou que ele está avançando em relação ao autor anterior, que ele está produzindo algo novo, que ele está indo além, como o Lacan, né, nas citações faz, cria essa ilusão, esse ideal de verdade. E que se a gente é capturado, se a gente fica ali fascinado por isso, a gente não faz uma leitura crítica do autor. Bem, é isso assim, que eu pensei para hoje. Aí poderia abrir para conversar. Deixa eu só voltar aqui.
Se alguém quiser levantar a mão, quiser fazer perguntas, comentários, né? Alguma objeção. Uma pergunta aqui no chat. Parece que você acabou de descrever o próprio trabalho do analista. O analista é ou deveria ser um leitor forte? Então, é algo que a gente está pensando, que eu acho que é um paralelo que dá para fazer, né? Dos métodos de leitura de textos, numa pesquisa, para o método de leitura de texto clínico. Eu não cheguei a pensar como a gente poderia articular esse método da desleitura e do analista como leitor forte, mas eu acho que, em certo sentido, sim, partindo do texto do paciente, mas aí com o paciente, né, se criar um novo texto, um novo pensamento, que é só assim que avança uma análise, né? Felipe? Aí. Então, eu queria te perguntar, na verdade, como tu tá vendo uma questão que fica bem... acho que o Gutenberg fala isso, certamente, ali, né, não da verdade do texto, mas qual é o texto de verdade, né, assim, porque ele começa apontando isso, o Alfredo fala isso bastante, né, que não leu o texto estabelecido pelo Miller, leu aquela Miller, né? versão em espanhol, mas também fiquei pensando que o próprio Lacan usa esse argumento, né, das más traduções para o francês, ele está sempre puxando isso, né, queria perguntar, na verdade, como tu está pensando essas questões, assim, né, da materialidade do texto mesmo. Sim. Nossa, eu não sei se eu pensei, deixa eu ver. É que assim, a transcrição, independente de ser o Miller ou de ser outro autor, vai ser sempre a transcrição e o estabelecimento vai ser sempre algo condicionada por quem tem, né? Pelas teses, pelas ideias de quem está fazendo isso, né? De quem está fazendo essa transcrição, essa organização. Então, acho que não dá, acho que ainda também não dá para pensar no ideal de verdade, né? Assim, que teria um texto que traria a verdade mais próximo do que o Lacan disse e o outro não. Mas o que eu fico pensando, se essa escolha de não utilizar o texto estabelecido pelo Miller e utilizar o texto estabelecido por outros autores, tem mais a ver com o pesquisador não concordar ou ter uma posição crítica em relação à política de estabelecimento desse organizador, né? Por exemplo, não tá de acordo, por exemplo, o Goldenberg não está de acordo com a política de estabelecimento que o Miller adota. Por uma série de motivos, e uma delas por não ser crítica. Por fazer esse apagamento, né? Que tem um método, que tem uma estratégia, qual que é a estratégia que está usando, qual que é a política em jogo. Porque tem parte que tem parte que recorta, tem parte que é transformada em prol, né, do que o Miller pensa. Então eu fico pensando se essa escolha tem mais a ver com não concordar, né, ou não estar de acordo com a política de quem está estabelecendo. E você pode eleger outro estabelecedor, não sei como é que chamaria isso, que aí você estaria mais alinhado com a forma com a política dele. Não sei, o que eu fiquei pensando foi isso. Mas não tem como fugir da ideia de, não tem como fugir, né, quem está estabelecendo, né, as ideias de quem está estabelecendo vão orientar ali o estabelecimento. Mas a que é do Miller é muito criticável, né? Por toda uma série de questões aí, né? Penso isso. Fala, Lindsay. Opa, então. Eu fico pensando assim, né, que a gente tem mais uma dificuldade além, né? Que é a questão de que no campo psicanalítico, além da teoria, tem a praxis. E nesse ponto, porque, por exemplo, assim, dentro da filosofia, quando a gente trabalha porque eu tenho um percurso paralelo na filosofia, dentro da filosofia, quando a gente estuda, por exemplo, filosofia da ciência, a gente vai pegar, por exemplo, Thomas Kuhn,
ou Popper, ou Lakatos, e Wittgenstein, sempre respondendo um ao outro, fazendo esse trabalho de leitura, e Conversa. fica muito explicitado, fica muito claro. E nesse ponto, eu acho que, né, por isso que eu acho que o seu trabalho é fundamental, e é fundamental que isso se estabeleça no campo, que a gente tem uma problemática muito complicada no campo, é que a partir do momento que não é só teoria, e sim é uma praxis, e essa praxis ela é fundamentada no tripé, famoso tripé freudiano, onde se pensa que a formação de um analista, então, essa ideia, né, tá, como é que se forma um analista, esse saber ele vai precisar passar por uma análise, etc., fica muito confuso a possibilidade. Se vai por essa direção de uma verdade, por exemplo, a que o Millett estabelece, não explicitada como um método e como uma política. Isso é muito complicado. Então, assim, eu acho que tem autores que são, né, o Dunker, o Alfredo, e que é fundamental fazer esse trabalho do Goldenberg, mas, né, por exemplo, quando a gente vê, vocês viram, né, aquela carta em relação ao movimento das instituições de psicanálise falando sobre a questão, né, das instituições de graduação em psicanálise, etc. Repare que um dos fundamentos, que é um fundamento extremamente complicado, porque ele não consegue embasar um debate, é que o analista se forma no divã. Não. Exatamente. E aí isso é uma premissa, né, que não coloca, não se pode debater, né, porque é complicadíssimo. Não, é inquestionável. Essa premissa é Exato. inquestionável. Então a gente tem uma dificuldade dupla aí, né, que é uma condição doutrinária, né, dogmática, né, então assim, essa premissa ela entra numa condição de um paradigma muito forte, né, e que é difícil questionar, porque, enfim, se a gente vai pegar desde Kuhn, a ideia de que né, um grupo, né, de cientistas, ou no caso, de analistas, né, e se esses analistas se tornam uma maioria, eles colocam como verdade isso, né, algo que fica inquestionável. Então, até desconstruir, até desler isso, né, que o Alfredo trabalha muito com essa tentativa de desler. Será que isso é uma verdade ou que vocês escutaram, que foi passado, e falam como verdade? Então, essa condição que, se fosse teoria, puramente teoria, como a filosofia, como a lógica, como a matemática, a gente pode questionar qualquer coisa, né? Porque é um debate teórico. Mas quando entra essa praxis, e daí a coisa fica extremamente mistificada, muito difícil, né? Sim. Era mais um comentário, penso assim. Sim. Os autores dos métodos de leitura, eles falam isso, né? Você não ter uma teoria metodológica para analisar essa dimensão no Freud, no Lacan, né? Nos outros autores, te impede de ter um espírito crítico e de ter autonomia intelectual. Eu acho que isso favorece ficar preso nessa mística, nessas verdades que vão sendo transmitidas e que ninguém questiona, que não pode ser questionada. Então, eu acho que tem um papel importante esse estudo dos métodos para levar, porque eles dizem isso, né? Assim, o Sacchini, por exemplo, isso permite você ter um espírito crítico, pensar por si próprio, intelectualmente falando. Inclusive para questionar essas verdades que estão aí sobre vários temas, né? Sobre a prática do analista, inclusive, tem várias verdades que são transmitidas, né? No boca a boca, parece, né? Não resistiria a uma análise teórica, mas são transmitidas no boca a boca e são sustentadas. Então, eu acho que você estava falando disso, né? A gente pode até trazer isso num outro momento, em algum encanto. Eu acho a possibilidade de estudar os métodos de leitura e de praticar, e de colocar em prática,
vai liberar, pode permitir estabelecer, né? Isso que você falou que tem na filosofia, né? Assim, de uma relação mais crítica entre os pares, entre as ideias dos pares e as ideias que circulam no campo. E não cair naquilo que o Dunker fala, né? Tipo, de ficar tomando um mestre como se ele estivesse falando a verdade e acreditando no que ele está dizendo. Mais alguém? Gostaria de comentar? Não? Então tá. Então a gente continua daqui 15 dias, né? Aí, se vocês quiserem ler aquela segunda parte do texto do Gondenberg, para a gente ir amarrando aí e pensando nessa ideia do debate. Tá bom? Obrigado, pessoal, pela participação. Até daqui 15. Obrigado, Gabriel. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.